E aí pessoal, hoje vim falar aí sobre a fonte do Super NES. Tá conhecendo ela aí, né? Uma fonte original. Vou mostrar hoje uma fonte bivolt, mas o esquema aqui que a gente pode tentar resolver pode ser para qualquer uma, tá? Então, primeiramente, para conseguir abrir uma fonte original do Super Nintendo, eu tive que fazer uma chave, porque como sabem, o parafuso dele é um pouquinho diferente, né, do normal. Deixa eu focar aqui para vocês. Aqui, ó, tive que fazer uma chave, né, onde casa certinho o parafuso. Pega uma chave de fenda, né, e com paciência lima ela no meio e vai testando com algum parafuso, ou até mesmo com o parafuso no local que está na fonte. Vocês vão testando ver se encaixa. Dá para sentir certinho se encaixa ali, tá? Então a primeira coisa é conseguir fazer uma chavezinha dessa aqui, tá? Fácil de fazer, não tem erro. Bom, outra coisa que vocês precisam também para testar uma fonte, uma coisa muito importante, é o multímetro, tá? O multímetro é muito importante para testar a continuidade, né, dos fios, principalmente, que eu acho que um dos principais problemas de fonte é fio quebrado, né? Em testar as continuidades dos fios e também para depois de pronto ver se ela está saindo a corrente certinha da fonte, tá? Bom, a primeira coisa que a gente testa, como eu falei, então, as continuidades. Aqui temos o cabo que sai já da plaquinha com a alimentação certa para o Super Nintendo, né? Onde sabemos que esse cabo aqui, a polaridade positiva é a parte de fora e a negativa a parte de dentro, tá? Muito importante isso, pessoal. Às vezes o pessoal adapta a fonte, pega essa pontinha que vai ligar e liga invertido, queima o fusível. Então, polaridade positiva para fora e negativa dentro. E essa parte aqui também que vai na tomada, que vem até o transformador. Então é bom testar ambas as partes. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos na parte de teste de continuidade, né? Cada multímetro tem o seu jeito de fazer, então vocês vejam como é no de vocês aí, tá? Tem uns multímetros que tem som, como esse meu aqui, que através do toque ele faz, opa, tá errado aqui. Ele faz um bip, ó. E tem outros que só na numeração alterar ali já dá para ver também se está fazendo contato. Então vamos testar aqui primeiramente essa posição aqui. Primeiro vamos testar a continuidade, né? Vamos ver aqui, ó. Tá ok, e a gente já descobre que fio é aqui também, porque tem 3 fios aqui, tá? Vamos testar a outra. Não, essa aqui, ó. Então quer dizer que o cabo, essa parte do cabo aqui tá ok, tá? Fácil. Vamos testar a outra aqui agora. Vamos virar aqui. A fonte propriamente dita é um transformador, né? Aqui é porque a bivolt ela tem a chave. Aqui onde entra os componentes, o capacitor e a plaquinha, os diodos. Então vamos testar agora essa posição do cabo aqui. Nós vamos testar aonde ele está soldado. Nós vamos ver aqui na placa onde está soldado os 2 fios e vamos até as pontas, né? E testar. Vamos testar aqui primeiro então. Vamos ver. Ok, vamos ver a parte de dentro. Ok. Então esse aqui é o primeiro teste que a gente faz, pessoal. Os cabos estão ok, tá? Esse aí é um dos testes mais importantes aí, e básicos, né? Bom,
Outra coisa assim, o que pode acontecer além de um cabo partido numa fonte do Super Nintendo? Temos aqui, ó, depois que sai do transformador, vamos posicionar aqui. Ó, nós temos o capacitor e dois diodos aqui. Dois diodos. Pode ser que de fonte para fonte mude alguma coisa, mas a ideia é a mesma. Pode ter que ser que o diodo fique em uma outra posição, o capacitor, ou tenha mais que um diodo, dois aqui, três aqui, mas a ideia é a mesma. Então, o que pode acontecer? Que às vezes acontece da fonte não estar largando uma voltagem correta, ou tá, mesmo que ligando o console, não está dando imagem. Então, claro que antes de ligar uma fonte no console, a gente vai testar com multímetro, né? Às vezes a potência está mais baixa, teria que estar saindo uns 12, 5, sei lá, e está saindo mais ou menos. Então, o que a gente vai fazer? Esse capacitor aqui, vocês verifiquem se ele está inchado, né? Mesmo que não esteja inchado, pode-se trocar ele, é uma peça barata, tá? Na dúvida, você pode trocar esse capacitor. Se não melhorar ainda, não tiver ok, pode-se trocar os diodos também, tá? Isso aqui é uma coisinha fácil de trocar, pessoal. Quem entende o básico aí de soldagem aí consegue trocar tranquilamente. Olha, nisso aí que eu falei para vocês até agora, já tem 70% do problema das fontes do Super NES, tá? Capacitor, né? Os diodos e o transformador. O transformador é o seguinte: o transformador é a parte mais importante aqui. Se essa peça aqui estragar mesmo, não vale muito a pena consertar. Por quê? A pessoa que vai fazer o serviço tem que ser um cara bem cuidadoso, porque ele tem que ele tem que montar todo o fio aqui dentro de novo, tem que enrolar todo de novo, né? Até ficar certinho para dar a saída correta aqui. Então é complicado, preferível. Então, e o preço que vai sair também vai ser quase o preço de uma outra fonte. Então, se isso aqui explodir, estragar mesmo, não vale a pena consertar, tá? Já ouvi falar que tem algumas fontes de Super Nintendo que tem fusível. Eu nunca achei uma com. Eu já abri umas 4 ou 5 fontes de modelos diferentes e nunca vi uma com fusível. Mas caso vocês vejam uma com fusível, pessoal, eu já ouvi falar que tem, né? Nunca peguei. Se por acaso, verifique o fusível também. A primeira coisa a verificar é o fusível, tá? Seria até muito interessante se tivesse realmente um fusível, porque estouraria o fusível e não passaria para mais nada, né? Bom, vamos aqui então falar um pouquinho das fontes. Às vezes o pessoal não tem uma fonte original, né, e quer ligar o seu console e procura fontes alternativas. Mas é o seguinte, pessoal, tem algumas fontes alternativas que até são boazinhas, mas são minoria. A maioria das fontes são muito ruins, principalmente aquelas de camelô, uns fios super fininhos, não largam, não tem uma potência correta para aguentar o console, umas dão até interferência. Então, sempre que possível, tem uma fonte original, tá? Mas se não conseguir uma fonte original e conseguir uma fonte, vocês abram, dê uma olhada, que parece ser boazinha, então só vocês atentem para alguns detalhes, como eu vou mostrar aqui de uma fonte dos dados da fonte original. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu focar aqui. Aí, uma fonte original do Super Nintendo fala aqui que é 9.3 volts, 850 miliamperes. Então, pessoal, o que é mais importante aqui? Nem seria tanto a voltagem de saída, mas sim os miliamperes, esses 850. Por quê? Porque essa aqui é a potência que a fonte aguenta, tá? Então,
Se, por exemplo, tentar colocar uma fonte que seja menor que 850, ela começa a esquentar até estragar. Então, até se for conseguir uma fonte alternativa que seja até maior que 850 mA, seja 1 ampere, 2, né? E outro detalhe, o tipo de energia que entra na fonte do Super Nintendo, aqui o DC, né? Seria uma corrente direta, tá? Diferente de uma corrente alternada da tomada que é 220. Então sempre atentem, uma fonte que vocês conseguirem, uma alternativa, seja com corrente DC. Tá? Isso é muito importante. Uma fonte que eu vou citar aí para o pessoal que funciona muito bem, já vi o pessoal comentando, eu nunca testei porque eu não tenho o PSONE, né? O PSONE, o PlayStation pequenininho aqui. A fonte deles, eu vou botar até uma imagem aí para vocês verem. É uma fonte que tem, ela não larga os 9 ou os 10 volts que realmente o Super Nintendo precisa, mas eu vou explicar por quê. Mas ela tem a potência de 2 amperes, então ela aguenta muita coisa. Então é bem tranquilo para ligar no Super Nintendo. E a saída em volts dela, no caso DC, é 7,5. Muitos vão dizer, mas como se uma fonte original larga 12 e essa larga 7,5, como é que pode? Eu vou explicar. O que acontece? O regulador de voltagem do Super Nintendo, ele larga para a placa Super Nintendo 5 volts. O Super Nintendo funciona com 5 volts. Então, o que você colocar ali de 7, ou até menos, de 7 a 20 volts, ele vai transformar em 5. Entendeu? Essa é a ideia. Então, é claro que o ideal é não botar uma mais que a fonte original, porque o que vai acontecer? Pode esquentar muito o regulador e ele queimar. Mas funciona. Por exemplo, conseguir uma fonte que largue 20 e seja 1 ampere, vai funcionar. O que pode acontecer com o tempo, vai esquentando muito o regulador, uma hora ele vai queimar. Então por isso que é bom no máximo aí até 15. Que eu já vi até fonte original do Super Nintendo largando 15 volts. Então esse seria o ideal de uma fonte alternativa, porque é uma fonte alternativa, mas é uma fonte original da Sony, né? Então é uma coisa boa. Outras fontes que vocês acharem aí de outros equipamentos que sejam bons, tipo, eu já vi roteadores Wi-Fi, equipamentos da NET, e que sobra às vezes um transformador, vocês vejam, né? Ali se a amperagem dele é boa, se a voltagem é boa, dentro disso que eu falei, perfeitamente. Aí só que vão ter que fazer, adaptar esse cabinho aqui, né? Vão pegar de uma fonte ou cortar da fonte que vocês estragaram, sei lá, né? E fazer a polaridade certinha, que o positivo fique fora e o negativo fique dentro. Entendido, pessoal? Não tem muito mistério. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente testa uma voltagem, para ver a voltagem certinha, né, do Super Nintendo. A gente vem em DC, né? Ou alguns motivos vão mostrar como o V com um tracinho reto e um tracinho pontilhado embaixo, que seria a voltagem direta, tá? A voltagem alternada é um V com um tio, né? Então fica fácil para vocês verem. Vamos botar aqui em 2 casas, com muito cuidado aqui, que eu tô com a fonte desmanchada. Vamos ligar lá na tomada. Não faço isso em casa, crianças. Vamos ligar aqui. Ela está em 220. Vamos ligar no 220. E viemos aqui com as pontas do multímetro. O vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Ó, vamos ligar aqui e vamos ligar aqui. E vamos ver. Eu acho que não encaixei bem aqui. Agora sim, estava com mau contato ali a minha tomada, eu coloquei direitinho. Então nós vamos, ó, ligar o positivo aqui fora e o negativo aqui dentro. Ó, vai mostrar lá, 12.7. Como é que vocês querem verificar se está a polaridade invertida? É só trocar aqui, ó. Coloque o negativo por fora
e o positivo por dentro. Ó, e se mostrar o negativo lá na frente, ó, do multímetro, é porque está invertido. Na hora que vocês colocarem certinho, vai aparecer a voltagem certinha lá, ó. Sem mistério. Tá, pessoal? Então não esqueça, o mais importante aqui é a polaridade. Outra coisa importante, os amperes, miliamperes, né? E que a fonte seja DC, tá? Falou!